Boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso grupo Judaísmo para Todos, grupo da Cibra. Hoje a gente vai ter o imenso prazer de ter a sabedoria e experiência do Carlos Vengrover apresentando para nós o tema da mística judaica à física moderna. Onde está Deus? Carlos, eu vou fazer uma breve apresentação do teu perfil aqui. Vamos começar aqui rapidinho. Vamos lá. Carlos Vengrove, engenheiro civil, engenheiro de segurança, empresário, gestor e proprietário da Treina Centro Escola Técnica, administrador de marketing, conselheiro da Cibra em 2018 e 2019, financeiro da Cibra em 2020, diretor de educação da Cibra de 2021 a 2023. Carlos Vengrover é presidente do Conselho Deliberativo, Consultivo e Fiscal da Cibra de 2023 a 2025. Também é criador e coordenador do grupo de estudos Judaísmo para Todos desde 2021. É nosso rabino em formação pelo Instituto Rabínico Reformista. Carlos, feita a apresentação, eu vou passar a palavra para ti, mas antes, só uma pequena nota para o pessoal aí. No finalzinho, depois das perguntas, a gente vai ter um adicional aí do Carlos, uma nota do Carlos em relação ao nosso grupo. Então, é um dia muito importante, é nossa última apresentação do ano. Então, obrigado pela presença de todos. E está contigo, Carlos. Vamos lá. Obrigado, Mirhad. Obrigado a todos os amigos e amigas presentes hoje aqui. E eu já vou compartilhar aqui o slide. Ok, pessoal. O que eu vou apresentar hoje, tá? Eu pretendo ser bastante inovador. O que eu apresento assim, é original, tá? São ideias próprias minhas, reflexões, divagações, e, na realidade, eu estou com isso na cabeça desde 1978. Eu estou apresentando agora. E, desde 2013, eu venho me aprofundando no estudo da mística judaica e, nos últimos anos, revisando os fundamentos tanto da física moderna como da mística judaica para relacionar os dois e desejo continuar a pesquisar. O meu grande motivador e inspirador para eu escrever esse trabalho foi a minha forte vontade de contribuir para alargar as fronteiras da cultura judaica, mesmo em águas de difícil navegação. Mas eu tenho certeza que é de grande valia para entendermos melhor o mundo em que vivemos. Aqui eu junto o que se chama de material com o que se chama de espiritual. E faço algo consistente, capaz de nos dar respostas, ou pelo menos pistas, da unicidade das duas. E eu classifico apenas em temporal e atemporal. E o mais importante, a ligação entre ambos. A gente vai desenvolver esse trabalho aí explicativo para a gente entender o que é o temporal e o atemporal, de onde que eles vêm, quais os fundamentos científicos que ele tem. Então, nesse trabalho, eu comparei evidências científicas das teorias modernas da física e com as consagradas, né, os conhecimentos da antiga mística judaica. Claro, não tenho como comprovar cientificamente, mas o que importa para mim é o resultado do que acontece comigo, tá? Os resultados que a vida me proporciona. Assim, esse trabalho eu enquadraria na categoria Midrash. Midrash é aquele texto sagrado que serve para uma explicação, mas não tem compromisso, né, com uma fundamentação de algo anterior. Não quero convencer ninguém a pensar como eu, escrevo para ajudar as pessoas, né, nós mesmos, a refletirem
sobre o judaísmo místico a partir do meu ponto de vista. Tá? É mais um ponto de vista aí para ajudar a gente a refletir na vida. A nossa Torá, mesmo que eu for falar em ciência, a nossa Torá é a nossa fonte eterna de inspiração. E, na realidade, ela é o que une os judeus de todos os grupos, né? Sendo ortodoxo, liberais em geral, todos se unem na Torá. E é isso que eu quero deixar bem claro. Não estou querendo contrariar a Torá nem nada, pelo contrário, tudo que eu falo tem fundamentação na Torá. As ciências fazem parte do judaísmo. A filosofia e a história são dois exemplos comuns, mas a física é incomum. Por isso, escrevo sobre a física e o judaísmo. São dois dos meus assuntos preferidos. Albert Einstein ilustra dizendo, né, que, relacionando a ciência e o judaísmo, ele diz: ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. E o nosso conhecido Marcelo Gleiser, primo da Débora, ele fala assim: um conhecimento da existência de algo que não podemos penetrar, que só são acessíveis à nossa razão nas suas formas mais elementares. É este conhecimento e esta emoção que constituem atitude verdadeiramente religiosa. Nesse sentido, somente nisso, sou homem profundamente religioso. Tá? Isso ele coloca no livro dele, escrito em 2014, A Ilha do Conhecimento. E o Marcelo escreveu um livro inteiro sobre isso, né, que foi Ilha do Conhecimento. Sou um judeu moderno que valorizo tanto as ciências como a nossa tradição. Valorizo a física de Albert Einstein, valorizo a física de Isaac Newton, né, a física antes da física moderna, né, a física clássica, valorizo a física de Stephen Hawking, obviamente valorizo a física de Marcelo Gleiser e também valorizo a física do nosso queridíssimo Nihad Bassis, que dentro do enorme currículo do Nihad, ele tem um curso de física, né? E ele tem bons fundamentos de física. Eu acho que a física ela ajuda muito no entendimento da vida. E valorizo o Lama Padma Santem, valorizo o Lama Padma Santem, ele é o nosso guru ele é aqui de Porto Alegre mesmo, e ele tem, eu vou falar bastante sobre ele, mas ele teve uma carreira de professor, de doutor em física para o próximo passo, a espiritualidade. Valorizo escritores como Richard Elliott Friedman, que tem a coragem de colocar a história como ela é, ou pelo menos plausibilidades comprovadas, enfrentando todos os tipos de obscuridades religiosas. Valorizo o Viktor Frankl, da sua teoria do sentido da vida, e os seguidores brasileiros, que o principal, o Dr. Roberto Rodrigues, Dr. Elane Weinberg Rodrigues, do nosso grupo, o palestrante aqui, doutora Débora Gleiser, que são os principais seguidores, né, do Viktor Frankl. Valorizo os antigos místicos judeus, desde os hebreus até os
cabalistas, né? Tendo aí uma pessoa que eu admiro muito, né? Como um místico, o Rabino Dudu. E todos nós procuramos nos relacionar com Deus, de alguma forma. Eu volto aqui, então, para o Lama Padma Santem. Eu sou engenheiro, por isso tenho algumas noções de física. Cursei na Faculdade de Engenharia da URGS a disciplina de Física 4 com o professor Alfredo Avelin, em 1978. E ele é hoje o Lama Padma Santem, o líder do budismo brasileiro. Devido a ele, eu tenho boas noções de física moderna e principalmente da interconexão entre a física e a espiritualidade. O professor Alfredo Avellini influenciou uma geração inteira de engenheiros e físicos que estudaram na URGS na segunda metade da década de 70 e na década de 80. Ele nos deu um exemplo vivido de que o próximo degrau, além da física, é a espiritualidade. E um dos motivos que eu estou aqui. Para ele, foi natural evoluir de doutor em física para lama no budismo. Se eu estou aqui estudando o judaísmo, reconheço que muito do meu interesse pelo espiritual foi despertado pelo lama. E participei de uma atividade do diálogo interreligioso. Recentemente, tive a grata oportunidade de conversar com o pai Tito de Xangô, líder do Ubandismo, aqui em Porto Alegre. E tive a grata surpresa de saber que ele também é doutor em física. Né? Nada vem por acaso, as coisas evoluem. Todos os citados conectam-se com o mundo adimensional de Atzilut, para receberem a sabedoria de Horma, o entendimento de Binah, para seus trabalhos. Isso é muito importante. Adimensional quer dizer que não pertence às 4 dimensões do tempo e espaço. Portanto, atemporal, por consequência, é eterno. Então, a gente vai lá no mundo eterno para buscar a sabedoria, o conhecimento, né? Eu não coloquei data é conhecimento, para a gente poder trabalhar com grande inspiração. Bom, eu organizei o trabalho de hoje em 3 pontos, né? Primeiro, os postulados de física, os conceitos de mística e depois o mundo espiritual como eu entendo. Então, vamos para o próximo. Então, os postulados de física. A gente, para falar em física, tem que iniciar em Isaac Newton, com a física clássica. Ele nos ensina que matéria atrai matéria, por isso todos os objetos são atraídos pelo planeta Terra para não sair flutuando pelo espaço. Aqui não está considerado o tempo, só tem 3 dimensões. Portanto, uma teoria que não se sustenta após Einstein. O Isaac Newton, todo mundo conhece ele do colégio, né? Essa figura inteligentíssima, curiosíssima. E o Einstein. O Einstein, ele criou a relatividade especial em 1905 e foi responsável por uma revolução científica e até mesmo filosófica. Tinha gente que dizia que o trabalho dele não era ciência, era filosofia, de tão abstrato. Então, ele substituiu o conceito de tempo e espaço, que eram independentes entre si, pelo Isaac Newton, pelo conceito de tempo e espaço, e esse é o que vale até hoje. Nunca ninguém conseguiu melhorar esses conceitos. E a gente, com a teoria da relatividade geral, a gente tem muita coisa para falar, só que eu vou resumir tudo ao máximo, né?
A teoria da relatividade geral, publicada por Einstein, ela conduziu a entendimentos sobre a geometria do tempo e do espaço. O que a gente tem ali? E como ela é alterada pela matéria, isso é, pela gravidade. A gente está vendo ali esse gráfico, ele vê que a gravidade distorce o tempo. Isso é importantíssimo para o nosso estudo de hoje. E, complementando, dizendo que a relação espaço-tempo não é um para um, é muitos para muitos. E o objetivo dessa complementação é nos induzir a pensar no quanto a proposta desse trabalho vai longe. A relatividade geral é reduzida à relatividade restrita, devido à ausência de campos gravitacionais, o que não ocorre na prática, pois o universo inteiro é considerado permeado por campo gravitacional. Aí daqui a pouco eu vou dizer que o universo não é infinito, e sim infinito, e vou mostrar muitas evidências. Então, assim sendo, podemos dizer que a relatividade geral pode ser aproximada da relatividade restrita na presença de campos gravitacionais fracos. E a relatividade geral tornou-se possível a compreensão de como a gravidade afeta a luz. Essa foi uma das principais conclusões. A gravidade afeta a luz, não esqueça. Aqui, a distorção do espaço-tempo pela gravidade é um sistema de coordenadas, utilizando como base para o estudo da relatividade restrita e da relatividade geral. O tempo e o espaço tridimensional são concebidos em conjunto, como um único sistema de 4 dimensões, que se dá o nome de tempo e espaço. Então, como a força da gravidade deforma o tempo e espaço, entendo que o tempo é uma função da gravidade. Einstein nos ensina que existe uma relação direta entre matéria e energia. Inclusive, nos prova a interconversibilidade de uma para a outra, em sua famosíssima fórmula E igual a mc ao quadrado. O meu entendimento é o seguinte: pelo fato da matéria poder se converter em energia e vice-versa, ambas são a mesma coisa, manifestadas em condições diferentes. Assim, eu vou falar apenas em energia, e subentendemos que matéria é energia. Entretanto, quando precisar do conceito de matéria mesmo, massa bruta, eu vou chamar de massa. Então, eu entendo que se o tempo é uma função da gravidade, para a gravidade existir, é necessário existir matéria ou energia, que eu vou chamar energia, porque são a mesma coisa. Então, o tempo só existe onde existe energia. Onde não existe energia, o tempo não existe. Assim, entendo que onde não tem energia, também não tem tempo. Se não existe tempo, a eternidade não é uma infinita quantidade de unidades de tempo, e sim o eterno aqui e agora. O resto é ilusão. Você deve lembrar bem do filme Matrix 1, que representa esse ponto de vista. Este foi um filme escrito por judeus ultra-ortodoxos, altamente místicos. Os buracos negros não foi uma invenção nem uma criação do Stephen Hawking. Foi ele que deu a contribuição final para a teoria dos buracos negros. Então, é uma região do espaço em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz, nada escapa do buraco negro.
Já começam a ver da teoria do Simpson aparecendo aí. Entendo que, ao contrário das estrelas, que quanto maiores, tem mais temperatura e mais alta, e os buracos negros, quanto maiores, são mais frios. Espera-se que a formação de buracos negros de massa estelar, quando estrelas muito massivas colapsam no final do seu ciclo de vida. E, após a formação do buraco negro, ele pode continuar a crescer, absorvendo a massa do ambiente. A gente imagina que um buraco negro ele se formou e absorveu tudo e não existia espaço. Ele foi por nada, ele transformou toda a matéria, toda a energia no nada. Depois veio o Tzintz-Um, explodiu tudo e do nada apareceu tudo. Isso está bem descrito no Gênesis, né? Então, ao absorver outras estrelas e se fundir com outros buracos negros supermassivos, milhões de massas solares podem se formar. Há consenso de que existem buracos negros supermassivos no interior da maioria das galáxias. O núcleo da Via Láctea, nossa galáxia, contém um buraco negro supermassivo, com cerca de 4,3 milhões de massas solares. O que a gente conclui facilmente? Que um dia toda a nossa galáxia desaparecerá, como entendemos ela hoje. Bom, aqui entendo que o buraco negro possui gravidade extrema, que nem a luz se escapa. Assim, o tempo, por ser função da gravidade, pela teoria da curvatura do espaço-tempo de Einstein, também é extremo. E eu coloquei esse gráfico para a gente entender uma coisa simples. Conforme os estudos de Einstein e posteriores, quanto maior a gravidade, mais rápido anda o tempo. Então, quando a gente traça essa curva aí de tempo por gravidade, a gente vê que ela tende ao infinito, isso é, a eternidade chegaria imediatamente. Falar um pouquinho do Marcelo Gleiser, cientista brasileiro radicado nos Estados Unidos. Marcelo Gleiser nos dá um conceito muito importante em seu livro A Ilha do Conhecimento. Ele nos esclarece que o nosso conhecimento só vai até onde podemos medir com nossos instrumentos científicos. E o que eu entendo disto? Eu entendo que só podemos medir com nossos instrumentos atuais onde há energia. Esse é o limite da nossa ilha do conhecimento. O problema é que nós somos prepotentes a ponto de afirmar que onde não tem energia, não tem nada. Então, esse é o principal ponto desse trabalho. Isto é, não conseguimos enxergar o que existe fora da nossa ilha do conhecimento, onde vivemos. Por mais longe que consigamos perceber o universo. Entendo que o universo é uma ilha. Entendo que o universo não é infinito. A partir desse raciocínio, a fronteira da física é a mística. Os místicos criaram e criarão conceitos avançados para o seu tempo, que só poderão ser comprovados no futuro em relação a eles. Então, o universo é finito ou infinito? Então, aqui tem vários argumentos, cada um deles é uma teoria que indica, que tenta explicar que o universo não é infinito, que o universo é finito. Eu só vou
ler algumas aqui para que a gente possa só ver os títulos, né? Limite da velocidade da luz, densidade média da matéria, Big Bang, anisotropia do fundo cósmico de microondas, paradoxo de Olbers, geometria do universo, evidências observacionais, entropia do universo, limite de conhecimento observacional, curvatura do espaço, entropia e segunda lei da termodinâmica, observações de Redshift, inflação cósmica, limites observacionais. Esses argumentos, juntamente com outras teorias de observações, sugerem que o universo pode ser finito. No entanto, a compreensão do universo está em constante evolução, e novas descobertas e teorias podem trazer insights adicionais sobre sua natureza e extensão. Bom, dito isso, né, essa foi a parte dos postulados de física, e conforme anunciado, eu vou passar para o item 2, que são conceitos místicos, e o item 3, que vai falar sobre o meu conhecimento, o meu entendimento, desculpa. Então, os conceitos místicos que eu selecionei para a gente estudar são... Vou colocar o slide aqui. Aqui. São os antigos místicos judeus já percebiam a ilha do conhecimento. Criaram a palavra Ein Sof para designar o que existe além do tempo e do espaço. Em outras palavras, onde não tem matéria ou energia. Se somos seres materiais e energéticos, portanto, somos temporais. Estamos dentro da ilha do conhecimento. Mas Deus é eterno, portanto, está fora da ilha do conhecimento. Teríamos como nos comunicar com Ele? Então, e Deus disse, façamos o homem... Deixa eu ver se eu estou no slide certo. Aqui. E Deus disse, façamos o homem conforme nossa semelhança. Isso está em Gênesis. Esclareço que na Bíblia, imagem é sinônimo de semelhança. Assim, nós, humanos, temos atributos eternos. Algo em nós independe de energia, portanto, independe do tempo. Isso é, algo nos indica que nós também somos eternos. Os principais conceitos místicos que utilizarei são Ein, né, que em hebraico quer dizer nada, Ein Sof, sem fim, né, infinito, e Ein Sof Or, luz infinita, e deixa eu passar para outro slide. Or, preenche toda a criação do espaço vazio, num processo que ocorreu após o Tzimtzum, né? Foi a contração, e depois veio o Big Bang, que foi a expansão geral. Né? Contração, Tzimtzum foi o que eu associei com o buraco negro, e o Big Bang foi o que explodiu tudo e criou o universo, né? Pelas teorias atuais. Então, o significado cabalístico do Ein Sof, ele é um e seu nome é um. Isso anterior ao Tzimtzum. Ein Sof é também entendido por mundo da infinidade, ou onde a recepção de Or é ilimitada. E Malhut é o receptor, o reino, o desejo de receber. Ein Sof contém todos os Olamot, mundos, inclusive o mundo das almas, em estado completo e repleto de toda a sua glória.
do conceito de Ein Sof, ele é a causa de todas as causas, aquilo ou aquele que desconcerta a racionalidade filosófica e científica, quando almeja encontrar e dar origem com base no seu intelecto. Ein Sof é a essência que fundamenta toda a Kabbalah. Tá? Esse texto, esse último parágrafo, eu copiei exatamente da Wikipédia. E Or, uma das principais metáforas cabalísticas, que usa a luz como código para energia, força de Deus, que no conceito cabalístico preenche toda a realidade. Or preenche toda a criação no espaço vazio, ou halal, num processo que ocorreu após o Tzimtzum. Este fluxo energético infinito emanou a Sefirot e preenche com todos os seus atributos. A nossa Torá declara: pois eu, o Eterno, não mudei. Entendo que o Eterno, isso é em Malaquias, tá? O nada continua sendo preenchido. A criação não termina. E a gente está em Ein Sof Or, que é a luz sem limite. E a gente vê o termo cabalístico para Deus no conceito cabalista, Or Elion, simples, ou luz superior. Ein Sof Or é usada para representar toda a realidade preenchida apenas por Ein Sof. Os cabalistas definem metaforicamente as manifestações de Deus como sendo luzes. Obviamente que não é esse espectro que a gente vê da luz visível, né? É só uma metáfora. Os textos primários da Cabala tomam muito cuidado ao enfatizar essa diferença e advertem contra antropoformizar as descrições sutis da Kabbalah em termos humanos. Então veio o Tzimtzum, ou a contração. Tzimtzum em hebraico, né, significa contração, refere-se à noção cabalística lauriânica primal da criação do mundo por Deus. Neste primeiro ato criativo, ele contraiu sua luz infinita em Sof, gerando um espaço vazio onde pudesse vir a existir todas as coisas. Pois sem este ato, o Tzimtzum, não haveria espaço dentro dos sem limites, que é o Ein Sof. Entendo que o nada vem antes da criação. Entendo que a teoria dos buracos negros faz muito sentido aqui. E, passando, então, para a terceira parte do trabalho de hoje, o mundo espiritual como eu vejo. Então, eu classifico o mundo espiritual em duas classes, com base nas citadas teorias de Einstein. O mundo espiritual temporal, que depende de energia, e o mundo espiritual atemporal, que independe de energia. Então, o Baal HaSulam também pensava nisso. O Baal HaSulam escreveu: tem em mente que toda a sabedoria da Kabbalah é fundamentada em assuntos espirituais que não ocupam tempo ou espaço. Eles não estão sujeitos a mudanças ou ausências, e todas as mudanças que são faladas nessa sabedoria não implicam que a primeira forma se torna ausente e seja substituída por uma forma diferente. Então,
O mundo espiritual, temporal, é o mais perceptível por nós. Como é a organização do mundo espiritual temporal? Para mim, este mundo espiritual, povoado de seres invisíveis, mas com energia, é tão selvagem ou pior que o mundo material que consideramos e conhecemos tão bem, a selvageria do mundo que a gente vive. Portanto, penso que o Covid ou outras doenças que vão surgir possuem um espírito criado e alimentado pelo somatório dos sentimentos e emoções humanas. Esse espírito interliga as moléculas virais. Ele foi criado a partir do ódio e do medo que o ser humano sente do outro humano. Entretanto, eu penso que a comunicação com o espiritual se dá através das nossas emoções, que são sentidas e emitidas, como se fosse um Wi-Fi, moduladas em termos de frequência, não em termos de valores discretos. Desculpa. Moduladas em termos de faixa de frequência, e não em valores discretos. Assim, tudo o que nós fizemos aqui, ou em qualquer lugar, em qualquer momento, devemos ter em mente o que estamos sentindo, porque é isso que vai nos comunicar com o espiritual. Pode ser uma brahá, uma música, uma conversa, um filme, ou fazendo esse trabalho, ou assistindo. Conforme os cabalistas, a palavra, a oração criam a nossa realidade. Conforme os místicos, isso vai determinar o nosso futuro, vencendo os destinos astrológicos. Dentro desse espírito fraterno, desejo que nós produzamos emoções agradáveis, adequadas aos nossos objetivos em nosso meio. Então, povoando o mundo espiritual, a Torá, os estudos rabínicos e os místicos nos apresentam o sonho de Jacob, onde aparece a escada de Jacob, com anjos subindo e descendo. Isso significa que os anjos fazem parte de uma ponte de comunicação entre o ser humano e Deus. Assim, os anjos trafegam entre o mundo espiritual e o mundo temporal. E eu ainda vou te dar mais uma ideia. Os anjos somos nós. Cada um tem seu anjo, porque cada um tem essa dimensão espiritual que a gente consegue passar do mundo material para o mundo espiritual, ida e volta. Então, essa escada de Jacob é muito, muito simbólica. Mas depois ele criou a forma do homem celestial. Ele usou como uma carruagem para descer. Ele deseja ser chamado de acordo com a sua forma, o que é o nome sagrado Yud Rei Vav Rei. Isso está em Bó 42b. Os antigos místicos judeus
já atribuíam aos anjos essa função, de levar mensagens do mundo temporal ao mundo atemporal, do mundo perceptível ao mundo imperceptível, do mundo temporal ao mundo atemporal, do humano a Deus. Por outro lado, conforme a nossa tradição, os judeus conseguem falar direto com Deus, sem intermediários, sem os anjos. Entretanto, conforme a Merkabah de Bo, ou a escada de Yaakov, os anjos auxiliam quem não desenvolver esse potencial. E eu diria também que esse potencial passa pela conscientização de que a gente também é espiritual, o anjo é uma parte da gente inseparável. Nessa hipótese, precisamos considerar, então, que não somos apenas materiais e energéticos, somos também atemporais. Somos, então, também eternos. Somos como os anjos. Podemos aproveitar esse potencial. Cada pessoa possui um grau de espiritualidade. Se traçarmos uma escala de 0 a 100%, entre o mundo material e o espiritual, uma pessoa mais mística será mais de 50% espiritual e menos de 50% material. Cada pessoa pode atribuir seu próprio grau de espiritualidade. Eu, por exemplo, fico nos 50% de cada lado. Alguém que conheça muito místico poderá ter seu mundo composto de 1% material e 99% espiritual ao mesmo tempo. Estamos ao mesmo tempo no eterno, aqui e agora, e na ilusão do tempo, em função da materialidade. Eu pergunto, dentro desses 99% de espiritualidade, o quanto é temporal e o quanto é atemporal? Por exemplo, temporal, a vida com energia em Asiá. A gente vê na figura que é o mundo inferior, ali o número 4. E atemporal, vida sem energia, a vida espiritual mais elevada, está lá no número 1, que é o Atzilut. Isso é importante a gente se dar conta. É só sintonizar, não precisa sair do lugar. Tu não precisa ir em nenhum lugar especial para a gente se conscientizar disso. Basta a gente ter as coisas sagradas da gente, que pode ser espirituais ou materiais também. O que é sagrado para a gente? Quem tem alguma coisa sagrada vai ter ascensão. Quem não tem nada sagrado, paciência, não. Ninguém pode ajudar essa pessoa, só ela própria. Em outra passagem, o Zohar, que é o livro máximo dos cabalistas, utiliza o termo Ein, inexistente, porque Deus transcende a compreensão humana, como praticamente inexiste. Entendo, então, que esse inexistente significa no nada, no mundo atemporal, eterno, que independe de energia. As 3 letras que compõem a palavra Ein indicam as 3 primeiras sefirot, puramente espirituais, a saber, Keter, Chokhmah
e Binah. Então, essa aí a gente vê a árvore da vida, onde cada uma aqueles círculos representa um dos atributos, tanto do humano como do divino. Nós, como humanos, nós como divinos, nós como divinos e humanos. Então, por isso eu aconselho, para vivermos uma vida plena, é necessário exercitar os 10 atributos. Caso não exerçamos os 10 atributos, o que vai acontecer com a gente? Vamos ficar doente, principalmente doença mental. Esta é a causa de muitas doenças inexplicáveis. São doenças de origem espiritual. E a gente sabe que alguém no futuro poderá descobrir mais coisas com o aprimoramento dos instrumentos, tendo por base os estudos anteriores, tanto científicos como místicos, pois cada nova teoria se baseia numa anterior e é aperfeiçoada. Deus, por ser eterno, está no nada, no Ein. Como também somos compostos de uma parte nada, conseguimos nos comunicar com ele. Atzilut, o nível mais alto da espiritualidade. Isso aqui eu brinco com a Débora. Olha, eu preciso me concentrar, que eu tenho que buscar uma ideia lá do Atzilut para eu fazer o meu trabalho. Eu preciso de concentração aqui, que eu tenho que chegar em Atzilut. E o que acontece? A gente chega em Atzilut e consegue inspiração. Eu até acho que esse trabalho que eu estou fazendo hoje veio de Atzilut, que eu acho ele muito legal. E eu acho que a gente consegue aí refletir sobre um monte de coisa legal. E considerações finais. Antes disso aqui, eu vou ler minhas considerações finais, que nosso tempo já está acabando. Então, considerações finais. Enfatizo que, por enquanto, não sei como acontece o que foi relatado e o que eu vou relatar aqui, mas mostro importantes provas teóricas de que isso pode acontecer. Esse problema está relacionado com outro muito maior, pois resolvê-lo permitiria unir a gravidade, a mecânica quântica, a termodinâmica, a unificação da física moderna para chegar até onde? Para chegar até a mística. Até que os cientistas, os rabinos e outros estudiosos possam resolver esse problema, as leis da física e os nossos conhecimentos místicos ainda são inconsistentes para o nosso completo conhecimento do universo. Alguém no futuro poderá descobrir mais coisas com o aprimoramento dos instrumentos, tendo por base os estudos anteriores, tanto científico como místico, pois cada teoria baseia-se na anterior, que é aperfeiçoada, conforme eu já falei. O que é importante nessa frase aí? Ele fala em instrumentos. Sabe quem é o melhor instrumento? Alguns humanos. Eu não vou dizer todos, porque depois do 7 de outubro eu descobri que existem 2 tipos de humanos. Mas alguns humanos vão ser os instrumentos para determinações científicas de coisas espirituais.
E, portanto, eu me arrisco a dizer que o universo veio do nada e por nada voltará. Do Tzimtzum ao Big Bang, do Tzimtzum ao Big Bang e de volta para o Tzimtzum, pela atuação dos buracos negros, que concentrarão toda a energia em um só ponto adimensional. O resto será o nada. O nada existe em tudo. O nada não é apenas não tem energia, mas contém tudo o que não precisa de energia. Uma parte eterna nossa é formada de nada. Uma parte eterna que não precisa de energia. Portanto, é eterna como Deus. Por Deus, por ser eterno, está no nada, no Ein. Como também somos compostos de uma parte nada, conseguimos nos comunicar com Ele. Essa comunicação independe de energia. Por exemplo, sintonizei Atzilut para buscar sabedoria, Chokhmah, e entendimento em Binah, para fazer esse trabalho com inspiração divina. Atzilut é o nível mais alto da espiritualidade. Atzilut independe de energia, composto por Keter, que é a coroa, Chokhmah, a sabedoria, e Binah é o entendimento. E, por último, para a gente concluir, para o nada iremos. Quando cessar nossa energia, vamos para onde está Deus. Baruch Hashem. E aí, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar. Tenho certeza que não ultrapassei o tempo planejado. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado. Vamos passar para o período de adendos, acréscimos, perguntas, dúvidas. Eu só queria, antes de passar para perguntas, só um pequeno comentário que eu queria compartilhar contigo. Quando tu fez aquela introdução, aquela questão da prepotência humana, eu só gostaria de adicionar que tem, pelo menos em 2 lugares na Torá, que diz o seguinte: não há crescimento sem humildade. Tá? Salmos 147, Provérbios 11. Então, assim, é isso aí. Tem que estar, para estar aberto e aprender, realmente a gente precisa ter muita É humildade. isso aí, né? Concordo Então, vamos lá. plenamente. Então, bora passar para o período de perguntas. Deixa eu ver, alguém de... Espera aí, só um segundo. Tá aqui. Agora eu estou com minha visão, a visão do grupo. E só um segundo. Kátia, vamos lá, Kátia. Tá contigo a pergunta. Só abre o microfone antes. Abrir. Finalmente consegui participar numa quarta-feira. Finalmente! Que bom, Cátia. Todas as outras eu vi depois no gravado, mas finalmente consegui estar aqui junto, né? Não foi fácil hoje. Mas eu fiquei muito feliz, Carlos, eu estava muito curiosa para saber como é que você ia fazer essa correlação, né? E eu fiquei bastante feliz, porque na realidade, né, tudo está conectado, né? Tudo está conectado, né? E aí eu deixo uma pergunta para você, assim, né? Ouso, né, fazer pergunta, mas olha só. Então, dentro de tudo que você nos trouxe, né, dessas conexões e também do olhar humilde com isso, né?
A gente poderia dizer que grande parte daquilo que em algum momento esses cérebros maravilhosos descobrem, na realidade, estaria pairando aqui nesse cosmos, e aí eles conectam esse conhecimento que, não sei, para mim, esse conhecimento está ali, né? A gente não, né, vai captando. É possível dizer, então, que a partir desse conhecimento da física, e indo na... Tu fez ali uma, né, uma menção da física quântica, me parece, né, que eu acho que seria isso que acontece com essas mentes maravilhosas que trazem esse, né, descoberta, né, de coisas maravilhosas, né, que tornam o nosso dia a dia melhor. Você acha que esse princípio da física, isso que, né, essa conexão com o divino, é isso? Sim, em primeiro lugar, Kátia, deixa eu corrigir. Todos nós temos mentes maravilhosas. Não, e todos nós podemos captar, sim. Existe, cientificamente, uma coisa que até o Denis pode explicar melhor, que ele é psicólogo, né? Sobre o inconsciente coletivo. Mas, assim, ó, sempre que existe alguma invenção no mundo, ela aparece para vários cientistas a mesma ideia em vários lugares do mundo. Aparece uma ideia em Israel, aparece a mesma ideia na Rússia, lá no Irã, sabe, nos Estados Unidos, e todos podem acessar, sendo bom, sendo mal, entende? Todos acessam isso. E eu acredito que não é nada impossível para ninguém, e eu mesmo, eu não consigo fazer um trabalho criativo sem absoluto. Eu sou um cara super lento para fazer as coisas, porque eu tenho que baixar o santo, né? Se o pai Tito tivesse aqui, eu ia dizer para ele, eu tenho que baixar o santo. Quando baixo o santo, aí eu faço o meu trabalho. Sem baixar o santo, eu não faço o meu trabalho. Tá? Em outras palavras, era isso. Para a gente entender assim como a gente atrai ou não atrai coisas, eu também tenho na Torá, lá no Gênesis, o Velho Gênesis, para mim, é o melhor livro da Torá. Até ele foi escrito duas vezes, né? Que isso eu falei em 2021 sobre isso. Olha só, o que Deus fala para Abraão? Deus fala assim: Abraão, quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado, tá? Isso divide as pessoas em comportamentos. Olha só, quando tu está vendo uma coisa que tu gosta, tu está abençoando. Aquelas pessoas que reclamam o dia inteiro, reclamam de tudo, estão amaldiçoando. As que estão abençoando, que estão curtindo, que estão gostando, estão sendo abençoadas. Isso eleva, melhora a conexão com a Atzilut e outras esferas espirituais elevadas. Quem está só que as pessoas que só reclamam, que estão amaldiçoando, elas estão sendo amaldiçoadas. Então, isso aí é notório. Eu estudei administração de empresas, eu sou um administrador de empresas há muitas décadas e observo o comportamento das pessoas. Quem faz não reclama, quem reclama não faz. Quem faz é alto astral e está nesse processo criativo que faz parte dessa conexão. Antes de passar a palavra para o queridíssimo Denis, eu vou dizer a Kátia é nossa queridíssima componente aqui do grupo, responsável pela comunicação. Ela que faz os cards, ela que faz o Cibra News, faz a nossa divulgação. Ela é jornalista e está como voluntária, assim como nós todos aqui. Tá? Muitíssimo obrigado, Kátia. Quer fazer uma réplica, Kátia? Na realidade, nem seria uma réplica, é porque me fascina tanto todo esse conhecimento que você trouxe, né? Essas É correlações. judaísmo puro, bem pesquisado. É uma coisa muito doida, muito louca, porque quanto mais você entra na ciência,
mais você enxerga a Torá, mais você Sempre. enxerga o ser judeu na sua concepção assim de fazer a coisa certa não porque é certo, porque se deve fazer a coisa certa, não para agradar, né? Não para, né? É muito doido isso. E a ciência, quanto mais descobrem coisas, quanto mais, né, um físico, um matemático, um engenheiro, um médico, um filósofo desenvolve coisas, mais tu enxerga, nossa, mas isso já estava escrito. É É muito bem doido interessante. isso, A Torá é né? muito doida. É uma É palavra legal. maravilhoso, né? A Débora, um dia, ela chegou para mim e falou assim, comparando a palavra terapia com torapia. Tá? Ela leva a torapia a nível de terapia, certo? Com certeza. Me parece que todas as profissões e até as novas que estão surgindo, uma outra coisa, todas elas já estavam ali, né? Então, né? Sim. Já estavam esperando. Tudo está escrito ali, só vai evoluindo, né? É muito doido, é maravilhoso. Legal, Kátia. Passar então a palavra para o Denis Cota, queridíssimo Denis. O... Fala aí, Denis. Eu ia te interromper, mas fala aí. Desculpa. Fique à vontade, cara. Ai, ai. Ô, pessoal, boa noite. Para quem eu não dei boa noite, fica aqui a minha saudação, meus parabéns por mais essa palestra e esse diálogo, né? E eu acho que essa vivência pessoal ela é muito importante e o Carlos traz isso para a gente de uma forma maravilhosa. A coletânea nossa que vai sair, estamos aqui com... Pegar só esse pedacinho aqui, que eu estou com grande parte dos coautores aqui, que a coletânea é nossa, né? Nihad, o Carlos, a Débora, né? Estão aqui com a gente. E tem uma coisa muito interessante, porque tem uma parte dessa coletânea que é da mística, né, Carlos? E a Legal. mística é essa parte que eu sou apaixonado, a mística judaica. E quando você fala essa questão do Ein Sof, eu lembro da minha pesquisa, que é uma parte da minha pesquisa doutoral, né, que eu falo sobre isso. O Erich Fromm ele é entendido por muitos como ateu. E eu trabalho na minha tese que o ateísmo de Erich Fromm é sobre o conceito de Deus e não sobre a experiência de Deus. Então, uma das questões que eu trabalho, porque ele fala que o conceito, né, e aí entra na tua questão, né, o conceito de Deus é isso que está formalizado, está pronto, está acabado. Mas então ele vai falar que somente através desse viés da experiência, que é o Ein Sof, né, que é o infinito, aquilo que eu não posso nomear, aquilo que é inefável e que só posso experienciar. Aí sim, aí ele é teísta. Nesse ponto, né? Legal. E eu queria, não vou estragar aqui a surpresa, porque quando a obra sair vocês vão poder ler, mas fiz a apresentação, né? E o agradecimento ao Carlos aqui, queria deixar isso registrado. E só esse comentáriozinho, e queria saber de ti, Carlos, assim, com as tuas palavras, né? Essa questão da mística, né, do Ein Sof, dessa experiência que você traz também no texto, né, a relação com a mística. Queria que você falasse assim, né, vou pedir mais essa gentileza, né, da tua parte, você comentar só um pouquinho essa ideia da experiência, assim, no nível pessoal teu, que eu acho que isso é muito bonito aqui nesse encontro de hoje, essa tua vivência, falar só um pouquinho, se você puder, para a gente. Claro, Obrigado. o que importa mesmo de tudo é se o conhecimento ajuda na vida da pessoa. Ah, eu vou decorar não sei quantos textos, vou rezar tudo, o mesmo texto todo dia e não vai acontecer nada na minha vida. Pronto, deu tudo errado. Ah, Deus não existe, Deus é isso, Deus é aquilo, que é nada. É como o Denis falou, o conceito de Deus está errado. Não é? Se a gente vai perguntar aqui, nós estamos num grupo grande, se vai perguntar como é que é o conceito de Deus para
cada um de nós vai dizer diferente. Cada um tem um Deus, vivencia um Deus diferente. Agora, o que acontece de fato na vida? Eu vou contar um fato real, muito íntimo, entre tantos outros que ocorrem. Aconteceu que uma pessoa estava sozinha, tinha ficado viúva, há 3 anos viúva, e essa pessoa rezou, fez uma lista de atributos que o marido dela deveria ter, algo bem exigente, bem específico. E o que aconteceu? Deus mandou exatamente para ela a pessoa que ela queria. E essa pessoa está aqui falando com vocês. Então, eu tenho consciência que eu sou enviado de Deus para Débora, porque ela fez uma lista e eu me conectei, Deus, de alguma forma, eu me conectei com Deus, não é Deus que conecta com a gente. Quem espera um Deus que dirija o mundo está errado. Deus que protege as pessoas está errado. Não, ele não vai proteger ninguém. Ele vai ser acessível tanto para os maus como para os bons. Tá? Isso aí já lá no Gênesis, no Caim e no Abel, já aparece essa possibilidade. Então, assim, na minha experiência, número 1 que mais influenciou na minha vida atual, né, foi essa experiência, né, da Débora ter rezado e eu ter aparecido na vida dela e ficado até hoje, e entre outras coisas que acontecem na vida. Isso são coisas maiores, mas o cotidiano também acontece. Aquele dia que tu está te sentindo bem, né? Tipo o Nirrado me relatou hoje, que está dando tudo certo na vida dele. Oh, beleza. De certa forma, na minha vida está indo bem também. De certa forma, não existe nenhum milagre, as coisas têm que acontecer de uma maneira natural. Que milagre que aconteceria, por exemplo? Eu tenho um problema gravíssimo no joelho. Qual é o que vai ser o meu milagre? Eu vou ter uma cirurgia, vou botar ali uns ferrinhos, umas próteses de joelho dentro, poder andar de novo normal. Esse aí, se der tudo certo, é porque eu estou conectado. Se não, é porque eu não estou conectado. E na vida da gente também. Como é que eu estava lá, eu e a Débora e a minha irmã e o meu cunhado lá em Israel, no meio dos terroristas, a 50 metros dos terroristas, menos de 50 metros dos terroristas. E a gente conseguiu sobreviver. E o nosso voo estava cancelado. E no dia que o voo estava cancelado, a gente recebeu... Olha, o voo foi cancelado, 10 minutos depois nós recebemos um telefonema da Embaixada Brasileira, falando sobre que a FAB tinha colocado um voo, se a gente interessava para nós. São 10 minutos. A gente é protegido ou não? Fala aí, Denis. Então, tudo isso eu acredito que seja uma boa. Ter amigos como vocês, para mim, é maravilhoso isso, porque eu sou muito privilegiado, eu sou protegido. Isso, para mim, influi muito. Não quero gastar todo o tempo aí falando, que daqui a pouco a gente tem que encerrar. Carlos, rapidinho, apenas para adicionar um ponto aí. Sobre sintonia, tu usou 2 vezes o termo sintonia, sintonizar e ir para aquele espaço atemporal, digamos. Então, assim, vou só adicionar a seguinte frase: no teu procedimento do joelho vai dar tudo certo, estamos sintonizando nisso. Isso aí, tem que, eu acredito que a gente vai continuar com esse astral bom para dar tudo certo, e vou voltar a correr, jogar bola, tudo, quem quiser jogar bola comigo aí. Vamos fazer um time, né, Gildo? Eu, o Gildo, a Tenante, o José Blumenthal, vamos jogar bola. Bom, então, Bora lá, Elones, o tempo está Elones. correndo. Elones. Ok, Carlos, primeiramente, quero te cumprimentar aí pela excelente palestra aí, teu conhecimento sobre esse tema é importantíssimo. Eu fiquei com uma dúvida e gostaria que tu pudesse me esclarecer. Talvez a pergunta não seja até tão pertinente, né, pelos meus conhecimentos, mas quando começaste a falar naquela parte mística das mensagens espirituais, e tu disse que o que estamos sentindo, entendi,
também como o que estamos fazendo agora vai determinar o nosso futuro, ok? Eu entendo assim, pode ser, o que eu faço nessa minha vida vai determinar minha vida posterior. E aí eu pergunto, e se eu não fizer, se eu não tiver oportunidade de fazer tudo que for o bem, o que acarreterá na minha vida futura? Tá? Eu teria uma nova chance? E aí isso remete, talvez, eu não tenho esse conhecimento, se há uma crença, uma reencarnação? Então fica a minha pergunta, Carlos, sobre isso aí. Gostaria que me esclarecesse. Bom, Obrigado. reencarnação eu não sei. Tá? Não, eu não sei nada sobre reencarnação. Eu tinha uma disciplina no curso de rabino que a gente tinha que fazer um trabalho sobre a morte. Tá? Eu fiquei um ano pesquisando pela morte, tudo dentro do judaísmo. E a conclusão que eu cheguei é que ninguém sabe nada. Tá? Então, a gente pode dizer assim que se eu não ninguém sabe nada sobre a morte, imagina sobre a reencarnação. Tá? Não sei como é a reencarnação. O que eu posso te garantir, assim, dentro do que a gente estava conversando, né? Tu falou que às vezes tu consegue ter uma comunicação, às vezes não consegue. Se eu não conseguir fazer uma comunicação com o mundo espiritual adequada, o que vai acontecer com a minha vida? Olha, tem uma frase que eu não sei quem é o autor, mas é muito típica para esse tipo para a solução desse tipo de problema. A frase é assim, ó, quem planeja, isso foi dito, é o slogan do Banco Itaú até, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Tá? A minha ideia é escapar do destino, dessa pré-concepção de vida, e a gente criar a nossa própria vida conforme a gente está sentindo e conforme nossas ações. Não adianta só sentir e não agir, que não vai acontecer nada. Tá? O meu avô, né, quem conheceu o meu avô, o vô Davi, ele dizia assim, ó, reza e mexe a perna. Se tu não fizer nada, não vai acontecer nada. Então, foi bem como tu falou, tu juntou a palavra sentir e ação. Tu vai fazer uma coisa com medo, vai dar errado. Tu vai fazer uma coisa com confiança, vai dar certo. Essa que é a minha ideia, né? E é isso que eu me baseei. Eu sou um cara, olha, se for falar uma felicidade ideal, eu estou fora. Agora, se for falar uma felicidade real, aquela que a gente vive no dia a dia, eu posso dizer que eu sou um cara feliz e pelo que eu me baseio nessa minha ideia de vida. Obrigado, Carlos. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Que é uma Olha só, réplica, dá tempo para uma réplica. isso. Não, complementando só, porque Deus, na sua infinita bondade, Ele não vai querer que um filho seu se perca. Então, se as pessoas não tiveram oportunidades, alguma coisa, ou não teve a condição de se fazer o bem, digamos, eu fico em dúvida. Eu teria uma nova oportunidade para resgatar o que eu fiz de errado? Fica só essa pergunta, só talvez não sei se cabe ao caso aqui. Não Ok? tem ideia, não tem ideia. Tá bom. Obrigado, valeu, Não, valeu. não tem ideia. Tá, Mais uma vez, o exercício da humildade é saber dizer, eu não sei. É isso aí. não, É eu isso vim aí. aqui para causar dúvidas, não para causar certezas. E eu estou em Ótimo. dúvida, por isso que eu perguntei. Olha só, o autor da frase, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino, se chama Mário Nazar, é um escritor. Vamos para Juan César Saavedra. Próxima pergunta. Ô, Juan, Opa, boa noite, Denis, boa noite, Carlos, boa noite todo mundo aí. É muito prazer estar participando. Eu gostei muito da tua palestra, da conexão que tu fez da física com o mundo espiritual. E quando tu falou em Azimuth, eu me remeti a uma frase de William Blake, que fala da seguinte forma: a eternidade ama as coisas que o tempo cria.
E essa frase, ela me remete a, primeiro, entender que a eternidade tem sentimento. Se a eternidade tem sentimento, porque ela ama, a eternidade é o próprio Altíssimo, é o próprio Eterno, é o próprio Deus. E as coisas que o tempo cria seriam criadas por nós, que somos filhos do tempo, que estamos vivenciando essa limitação temporal, porque o plano físico onde a gente vive é esse plano. E alguns dizem que quando Mozart compôs as suas sinfonias, ele acordava muito cedo, dirigia, pegava o seu cavalo, ia na posição contrária ao sol e depois ele colocava o seu cavalo em frente ao sol e andava com ele. Naquele momento ele recebia toda a sinfonia, chegava em casa e ia lá e escrevia direto. Então ele buscava, né, nesse Azilut, nessa eternidade, ou para Platão, esse plano das ideias, aquela conexão, e aquela conexão descia para ele. E daí a minha pergunta para ti, Carlos, é se essa noção de Azilut se conecta com esse plano das ideias do Platão, com a eternidade de William Blake também. E antes de tu responder, dizer que eu vivo a minha vida com muita humildade e me sinto um aprendiz o tempo inteiro. Então, eu estou o tempo inteiro aprendendo com a minha experiência e com a experiência das pessoas ao meu redor, como hoje eu pude aprender aqui contigo. Era isso. Muito obrigado. Ah, legal, Juan. Então, Juan, é claro que só vem tudo do mesmo lugar. Toda essa. Uma vez, vou exemplificar mais colorido. Eu estava assistindo uma vez a palestra do Lama Padma Santem, lá na Hebraica. O que o Lama falou, que eu não me esqueci até agora? O Lama é genial. Ele falou assim: os pensamentos, as ideias estão fora do cérebro, não estão dentro do cérebro. Eu digo, mas claro, tá aí o meu colega. Esse cara é meu colega, eu também penso assim, sabe? Quando a gente tem uma ideia, é claro que o cérebro se mexe porque tem a ideia, mas não é do cérebro que sai a ideia, é o contrário, a gente está sintonizado num mundo de ideias. E a gente tem inspiração. As pessoas bem inspiradas utilizam, consciente ou inconscientemente, esse processo. Tá? Eu queria perguntar para o Denis, tem alguma coisa com o inconsciente coletivo, Denis? Essa é a teoria do inconsciente coletivo, da Olá, psicologia. olá, Carlos. Então, o Jung trabalha essa ideia do inconsciente coletivo, que é essa ideia também que às vezes fica muito próxima dessa ideia que é passada dos arquétipos universais, né? E que as pessoas, como se fosse transmitissem isso, né? Esse inconsciente através da geração, né? Das outras gerações e permanece esses conceitos. Pro trabalha com o inconsciente social, né? E essa questão da cultura, né? Que perpassa, então, há essa ideia de um inconsciente social que passa para os sujeitos ao longo do tempo. Mas eu não quero tomar isso, mas a gente tem essa perspectiva de Claro. dois lados aí. Tá bom, obrigado, Denis. O Denis é meu consultor aqui para assuntos de psicologias. Ah, e a Débora também. Nós temos mais tempo, né? Nihad com a palavra. Então, Tem tempo ainda. eu quero compartilhar aqui rapidinho. Ah, a Marisa, ela agradece lá no nosso chat. Obrigado pela tua palestra, Carlos, maravilhosa e nos faz refletir. É, Raquel, também obrigado, Carlos, por nos transmitir tão importantes conhecimentos. Carlos, deixa eu aproveitar também, senão eu realmente quero adicionar uma coisa que eu acho uma curiosidade que dá muito suporte para o teu trabalho, para a tua apresentação, é que é uma curiosidade, né? A teoria das cordas e a teoria M são duas teorias que suportam muito o teu trabalho na questão do universo ser finito. E para que essas duas teorias se cumpram como fato, por enquanto elas são teorias, elas precisam de mais evidências, elas possuem, por enquanto, argumentos e alguns experimentos que suportam elas. Então, ambas as teorias, para que o universo seja finito, elas precisam que existam mais 10 dimensões extras.
Então, isso é um número extra. Além das 4 dimensões atuais, teríamos que ter 10 dimensões extras. Quando você olha as Sefirotes, quantas nós temos? 10. Assim, é uma coisa legal para pensar, uma coisa para começar a estabelecer relações. E aí, quando você quer ir aprofundar um pouquinho sobre a teoria das cordas, cada dimensão e as sefirotes, os atributos começam a ficar próximos. Aí você fica assim, minha nossa, tem alguma coisa aí. Por enquanto, é um território árido. Carlos é a primeira pessoa que eu vejo tentando fazer esse tipo de relacionamento. É bem pouca coisa que tem sobre isso. É um território árido, mas essas relações podem ser feitas não só conceitual, mas de atributos. Então, assim, parabéns, realmente parabéns. E a curiosidade final é que, assim, existe já uma teoria chamada comprimento de... É um conceito chamado comprimento de Planck, que diz que, havendo essas 10 dimensões, o tempo tende a parar quase a zero ou chegar a zero e podendo o tempo deixar de existir. E aí entra a questão atemporal. Então, tu tem um suporte até desse experimento chamado, desse argumento chamado comprimento de Planck. Em suma, a parte científica, tu tem 3 suportes e um monte de argumento aí por trás que são, no mundo científico hoje, as 4 teorias de suporte indicam mais probabilidade para o universo finito do que o universo infinito. Era isso. Só um pequeno parênteses que eu acho que era importante destacar do lado da física, do lado da ciência em si. E alguém mais? Eu acho que a gente tem tempo para mais uma última pergunta, senão a gente passa para a nota final. Opa, Atenante, vai lá. O áudio está baixo. Eu não me manifestei. Melhorou? Ótimo. Sim. Bom, eu não me manifestei antes porque eu perdi minha mãozinha. Mas eu queria só fazer um comentário. Naquele cruzamento entre a primeira parte e a segunda parte dessa palestra maravilhosa, né, parabéns, Carlos, assim, da tua cabeça e do teu coração, da tua mente, do teu espírito, só pode sair coisa boa. Aliás, eu convido vocês para fazer que nem Moisés fez com a Miriam, né? Carlos, eu narrefanalô. E assim? Foi assim que Moisés disse para Deus quando pediu. Cura ela. Só que ela... Pediu para tirar a lepra dela, que ela tinha o Lachon Ará. Ela falou mal da esposa do Moisés. É do Moisés. Isso aí. Exatamente. Mas, então, o que me chamou a atenção também, entre tantas coisas que me estão pulando dentro da minha cabeça, ou dentro do meu coração, é a questão do temporal e atemporal, a questão do salto que tu fizeste do físico para os conceitos místicos. Me lembrou de um caso maravilhoso. Tem uma obra chamada Uma Prova do Céu, de um neurologista, um cirurgião neurologista americano, se eu não me engano, que era bem especialista em cérebro e bem materialista, né? Não tinha nada de vida espiritual. Até que ele passa por um derrame e fica em coma por 7 dias. No 7º dia, quando a família dele estava reunida para desligar os instrumentos dele, ele volta. E, aliás, presente também estava um filho dele, que também é médico, também neurologista. E aí, entre outras coisas que ele disse, maravilhosa, esse livro merece ser lido. Ele disse, se eu tiver que contar o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu aprendi nesses 7 dias, eu vou levar o resto da minha vida escrevendo e não vai ser suficiente. Que ele tem um despertamento para o mundo espiritual. Que ele era fechado para o mundo espiritual. Aquilo que tu falaste, o meio a meio, não existia para ele.
para ele, existia o aqui e agora, e tudo que eu sei está dentro da minha cachola, né? Eu aprendi, eu sou bom nisso e acabou o assunto. Parabéns mais uma vez, não tem nada a ver com isso. Mais uma vez a gente se descobre essa realidade, né? Que nós temos um pai criador, como nós chamamos, né? Como costumo chamar. Mas quanto à questão que foi colocada, né? Sobre o que vai acontecer comigo no final se eu não tiver entendido e não tiver feito coisas que eu mereça, né? Aí nós vamos entrar no terreno da fé, né? Meramente no terreno da fé, e que na minha fé a gente aprende, né? Que se nós procurarmos o Pai, todo Pai é piedoso, todo Pai nos recebe, mesmo com as nossas dificuldades e com os nossos erros. Obrigado mais uma vez. Obrigado, cara. Obrigado, Obrigado, Tenente. Tenente. Olha só, Marisa, mais uma contribuição da Marisa sobre reencarnação, não sei, mas tudo que fazemos aqui em nossa vida permanecerá. É isso aí. Carlos, Mais últimas quatro, palavras e mais notas quatro, finais? mais 4 minutos, dá para mais uma pergunta ainda. Ótimo, vamos lá. Alguém mais? Mais alguma nota, mais alguma perguntinha para nós? Vamos aproveitar esse último minuto. Se ninguém fizer, eu faço mais uma, hein? Então faz, né? Continua. Eu sou Bom, deixa guloso. eu fazer um comentário. O Nihad é físico de verdade, tá? Eu sou engenheiro com noções de física. Na verdade, eu sou matemático com formação É, e ênfase em física. conheço em física, viu? Sabia? Então, vou fazer a pergunta, olha só. Vou fazer. Com tua experiência pessoal, com tudo isso que tu tem pesquisado já há um bom tempo, como é que você vê esse trabalho hoje? O quanto dele está pronto, o quanto dele ainda vai ser feito ou refeito? Bom, a minha ideia hoje era trazer ideias originais, tá? E pode perguntar para a Mônica, pode perguntar para o chat GPT, para qualquer robô, não vai falar o que eu falei, tá? Então, assim, ó, não existe autor, não existe nada, pode me chamar de louco, mas eu vou deixar isso que eu falei aqui gravado num livro. Quem quiser ler, o livro se chama Perspectivas Judaicas, né, que está a cargo do nosso queridíssimo Denis Cotta, e é um livro de vários autores, incluindo aqui o Nihad, a Débora, não sei se tem mais alguém aqui o Denis, claro, né, de autoria do livro. Então, eu não vejo em outro lugar isso, eu venho pesquisando isso, não pesquisando, que é mentira dizer que eu estou pesquisando. Eu tenho isso na cabeça em elaboração desde 78, quando eu estudei com o professor Alfredo Avelini, na Escola de Engenharia, que deu uns lances para nós. E eu digo, porra, isso aí é bem legal. Tem o meu cunhado também, o Hélio, que não está aqui, mas foi convidado, e ele também estudou comigo e ele também tem a mesma ideia. O Hélio, quando ele tem um tempinho livre, precisa de alguma meditação, ele medita todos os dias, baseado no que o Lama ensinou. Às vezes a gente mesmo vai visitar o Lama lá no Centro Budista Bodhisattva. É legal, a gente tem essa ideia de estar num ambiente com um astral legal. E como a gente se sente é o que manda em tudo. O nosso meio de comunicação é como a gente se sente. Tá? Isso aí é o principal. E como a gente se sente, a gente vai atrair ou vai chegar em coisas boas, né? Assim, como eu falei, o mundo espiritual é tão selvagem ou mais como o mundo material. Não tem. Se um terrorista quer chegar em absoluto para ter boas ideias como matar, como acabar com o mundo, ele vai conseguir também, tá? Então não é uma coisa assim de é bonzinho ou mal que vai ter conexão. Todo mundo que quiser vai ter conexão.
Esse é um problema, tá? Para quem quer alguma coisa pacífica, outro quer alguma coisa violenta. Quem quer descobrir uma máquina que matar mais, vai conseguir. Como é que os nazistas tiveram tanto sucesso? Até mais do que nós. Certo? Então, não existe aquele Deus bonzinho que governa tudo e que dirige tudo. Para mim, não. Tá? Isso, se o Deus bonzinho fosse cuidar dos judeus lá dos kibbutz que foram invadidos dia 7 de outubro. Então, eu não posso acreditar numa coisa dessa. Isso aí está contra a minha... Por isso que eu trouxe essa argumentação toda aí, dizendo que as coisas funcionam, sim, de verdade. Tenho comprovações inúmeras e a gente tem que se situar dentro de uma realidade, não de uma idealidade. Bingo. Isso aí. Tá? Obrigado, Carlos, por compartilhar essa tua experiência. Palavras finais e nota sobre o grupo. Então, pessoal, hoje a gente está completando o ano de 2023, esse é o último encontro, e eu queria fazer agradecimentos especiais, um por um, dos que participaram, tanto como ouvintes e perguntantes, como os palestrantes. Então, eu vou falar dos palestrantes. Queria agradecer principalmente ao Nihad pela palestra Sionismo ou Sionismos, pela palestra Judaísmo, Religião, Valores e Identidade, pela palestra Misticismo Judaico, muito além da Cabala. E o Nihad também teve uma participação desvendando o código da alma, como o Mussar pode transformar sua vida diária. Então, o Nihad foi super palestrante do ano, e o ano que vem já está inscrito. Eu também estou inscrito em 2 palestras para o ano que vem. E eu gostaria de agradecer para o Israel Blasberg pela brilhante palestra Olhar Brasileiro na Genealogia Judaico-Brasileira. Eu gostaria de agradecer para o Nauter sobre sua brilhante palestra O Muro das Lamentações. Gostaria de agradecer para a Kátia sobre judaísmo e ESG, qual a convergência entre os dois, ESG, ambiental, social e governança. Queria agradecer para o Raul Gottlieb, Deus e os Milagres, uma palestra assim, que me deixa pensando até hoje. Gostaria de agradecer para Etel Scliar, a história de Ruth, decisões e momentos críticos. Helena Druck Santana, linha do tempo da legislação contra o racismo no Brasil. Queria agradecer para o nosso queridíssimo Denis Cota, na trilha do Tzadikim, a confluência entre a mística e a ética judaica no mundo dissociado. Queridíssimo Marius Laser, com a palestra O Rufar dos Tambores Malignos, Jacques Weinberg, Identidades em Jogo, nosso queridíssimo Cláudio Walter, que irresponsavelmente fez uma brilhante palestra, Inquisição e Cristãos Novos. Eu falo isso porque ele disse que fez a palestra irresponsável, ele se metendo em coisa que ele teve que estudar um monte para dar palestra. Foi uma palestra brilhante. Queridíssima Gladys Blumenthal, Imigração Judaica Alemã no Rio Grande do Sul, nosso queridíssimo promotor, Dr. Voltaire Michel, tratamento criminal do antissemitismo no Brasil e o caso da editora Revisão, nossa queridíssima Heidi Hoffmann, aqui presente também, História dos Judeus da África do Sul, Maria Luísa Tucci Carneiro, Discurso de Ódio, Origem e Reciclagem dos Mitos Antissemitas, queridíssimo Sander Friedman, Tikkun Olam, a mitzvah de tornar o mundo melhor, meu queridíssimo primo Leonardo Vengrover, A História dos Judeus Etíopes, um povo livre em nossa terra, queridíssimo Dr. Roberto Rodrigues e Elaine Weinberg Rodrigues, Victor Emil Frankl, Logoterapia e Judaísmo,
queridíssimo Christopher Alfred Haddad, Uma Viagem pela Tunísia Judaica, a Tunísia da Diversidade Berbere, Hebreia, Cártaga, Romana e Islâmica. Queridíssimo Daniel Weiss, Organização do Judaísmo, Esther Schuckmann, O Renascimento da Língua Hebraica e Continuidade na Diáspora. Não percam a matéria da Moraes Esther Schuckmann na última Morachá. Nosso queridíssimo Kleber Marcolan, O Antijudaísmo Religioso e a Origem do Antissemitismo. E eu fiz a última palestra da Mística Judaica Física Moderna, Onde está Deus? E eu queria encerrar, então, esse ano agradecendo a todos os participantes. A gente já tem, quem quiser utilizar nosso canal do YouTube para assistir, a gente já tem mais de 50 vídeos gravados e a gente consegue aí ter cultura judaica aos montes, cultura judaica sob medida, não é nada estereotipado, é tudo coisas oriundas aqui, criadas aqui no nosso grupo. Carlos, Passo, então... muito obrigado pelo agradecimento a todos, incluindo também nosso queridíssimo Mário Becker. Eu tenho que, isso mesmo, agradecer. O Mário Becker, se não fosse o Mário Becker, a gente não tinha nada aqui. Que o Mário Becker que organizou tudo, e o Mário Becker, ele, além de escolher a maioria dos palestrantes, ele continua, né, fazendo o calendário 2024, preparando desde agora, daqui a pouco já vai estar pronto, eu já vou colocar na internet o calendário. O Mário contacta cada um, conversa com cada um e deixa tudo prontinho, né, para a gente fazer as palestras. E o Mário Becker tem uma missão quase impossível, não sei se, mas eu acho que é possível, para o Mário nada é impossível, trazer o André Last, do Stand With Us, né? Está quase na mão, o André, como é que é? Mais ou menos. Legal. Não, ele vai vir, sim, o André. Tá, pessoal? Ótimo. Então, A Débora levantou, Débora era levantou a isso. mão? Acho que a Débora tem uma palavra. Sim, sim. Eu passo a palavra para a Débora, então. Abre o microfone. Microfone. Calma, calma, vamos chegar lá. Tem que abrir o microfone, amor. Abre o microfone, então vem aqui que eu te dou o meu. Espera aí, Carlos. Gente, é a última do Vai, ano, vem. estamos quase terminando, mas vale a pena esperar. É a última do ano, a gente vai se ver só em março, viu? Eu não Vale cada consigo. segundo. Bota aí. Não, deixa eu levar, deixa eu sentar. Senta aqui. Deu? Desculpa, pessoal, é que eu instalei no meu iPad e eu ainda não estou conseguindo. Na verdade, eu quero fazer um convite para vocês. É o último encontro da Diretoria Cultural da Cibra esse ano, vai ser dia 5 agora de dezembro, presencial. O tema é o seguinte: o que a mídia afeta, a mídia sobre a guerra, nos afeta emocionalmente no nosso dia a dia. É um tema muito interessante, diz a respeito de todos nós. Então, quem estiver em Porto Alegre, eu estou vendo um monte de gente que não está como eu gostaria que vocês estivessem, Denis, Nihard e várias outras pessoas. Mas quem estiver em Porto Alegre, dia 5 agora, dia 5 de dezembro, às 19 horas, são com duas psicanalistas, a Rosana Igor e a Heloísa Zimmermann. Era isso. Muito obrigado, muito obrigado. Claro, vou deixar a última palavra para o Carlos, Obrigado, nosso Débora. fundador do nosso grupo aí. Carlos, Então, vamos lá. última Então, palavra e eu última aqui palavra. encerro a minha parte. Eu vou terminar de agradecer para a nossa equipe, né? Que a nossa equipe também, quem trabalha mais aqui, né, é
alguns aparecem o trabalho, outros não aparecem, mas eu tenho que falar de todo mundo. Bom, primeiro, Mário Becker, que faz todo o contato com os palestrantes, tudo, deixa tudo prontinho, organiza o calendário, eu só boto as informações ali na internet, né? E a Kátia, ela faz todos os cards de propaganda, ela divulga, faz o Cibra News, faz um trabalho de bastidores muito importante. A gente tem também o Nihad, que também me substitui quando eu preciso, que é o segundo apresentador. E a gente também tem, que vocês nem sabem, o Cláudio Wolff, e o Cláudio Wolff, ele é da comissão que aprova novos membros, né? Cada novo membro que vem para o nosso grupo, esse novo membro preenche uma ficha e é aprovada pelo Cláudio Wolff, tá? E às vezes a Raquel Melamed também ajuda, mas o Cláudio Wolff é o que mais influencia no... Alguém está com o microfone aberto aí? Débora, por favor, fechar o microfone. Agora que eu consigo. Agora eu te desliguei teu microfone aqui, está fazendo barulho. Então, pessoal, não vou nem conseguir falar de tanta emoção, né? Então, eu me despeço aqui e a gente se vê no grupo, né? Se vê ao vivo muito antes e se vê no grupo, né? No metade de março. Letra outra, até a próxima. Letra outra. Laila Tov. Laila Tov, excelente Laila apresentação. Tov. Valeu, Mário. Maravilhoso. Muito bom. Aqui com todos.